Fala galera, me chamo Gabriel, faço parte do time de comunicação aqui da nossa família Supere e hoje nós vamos falar sobre como o nascimento de Jesus revela sua fidelidade com toda a humanidade. E no final desse episódio nós teremos um enorme desafio para o nosso pastor e o nosso ministro, mas nós não vamos revelar ele agora, então convido você a ficar até o final para você saber que desafio é esse. Solta a vinheta. Eu acredito que muitas pessoas esperavam que fosse de uma forma diferente. Tinha um olhar para o descendente de Davi, que vai herdar o trono de Davi, né? Então Deus, ele intencionalmente, ele faz de um jeito muito simples, né? Mas grandioso, né? Olhando para Jesus Cristo e como ele viveu aqui, segundo a sua palavra, nós temos os sinais do Deus menino que se encarnou, que conviveu com os homens, que mostrou graça, misericórdia, mostrou autoridade, poder, explicou qual era o plano divino que Deus tinha para reconciliar os homens com Deus, através da sua vida, da sua paixão, da sua morte e também da sua entrega total, né, em amor. Então Deus, ele tem uma forma muito sábia, muito além da nossa sabedoria humana, né, de trazer as realidades celestiais, de cumprir a sua promessa, né? Então Deus fez de forma graciosa, através de um lugar muito simples, né? Porque Jesus também é muito simples, né? E aí nós acreditamos que essa foi a forma que Deus escolheu mais sábia e mais profunda de revelar o seu amor à humanidade. E ele decidiu se revelar primeiramente, acredito eu, numa manjedoura, num ambiente de humildade, de fragilidade para alguns, revelando seu caráter. O caráter de um Deus que é todo-poderoso, mas é todo misericordioso. E os seus atos de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, eles vêm trazer uma certa confusão, como o Joab mesmo falou, às características e padrões que os seres humanos interpretam, né? De um Deus todo-poderoso. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 em diante, o apóstolo Paulo ele entendeu isso. E ele responde aqui um pouquinho das motivações que trouxeram a Deus trazer o seu Filho, o próprio Deus encarnado, se revelar na pessoa do Filho em uma manjedoura. Diz assim o texto: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Na verdade, aquilo que os homens interpretam como fraqueza, a partir da perspectiva dos céus, de Deus, é o que revela todo o poder capaz de expressar o poder, a graça, a glória de Deus para a reconciliação dos seres humanos com Ele. Eu acredito, por meio da palavra de Deus, que Deus, ele quis mesmo mostrar a sua bondade e o seu favor a todas as pessoas, né? Não pessoas exclusivas, né, de uma classe, mas deixar acessível, né, a bondade de Deus a todas as pessoas, né? Como nós podemos ver na palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, verso 14, onde ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então Jesus se manifestou entre nós, cheio de graça e verdade. E essa graça e esse amor e essa verdade foi manifesta a todos os homens, de todas as classes. Aos pastores que receberam a visitação do anjo, aos magos também, e a todas as pessoas que esperavam como promessa a manifestação do Filho de Deus. Bom, isso revela um plano bem estabelecido de Deus, isso revela graça, isso revela muito amor pela humanidade, isso revela a iniciativa de resgate, um desejo de comunhão eterna com a sua criação, com os seus filhos e filhas.
Eu não consigo ver essa revelação e esse acontecimento ocasional, eu não consigo ver sem o acréscimo do caráter bondoso de Deus, né? A Bíblia revela o amor de Deus expresso em vários atos, e eu vejo que a manjedoura e a vinda dele através da manjedoura é uma revelação crucial de um Deus que quer realmente, como o Joab falou, alcançar todas as pessoas, de todas as classes, todos os seus filhos, não desejando que nenhum deles se percam ou deixem de viver os planos e projetos que ele tem para a humanidade. Me impacta muito a simplicidade de Deus, a forma que Deus escolheu, pensando, refletindo, recebendo, né, cada palavra do Evangelho de Jesus, o convite para entregar minha vida a Jesus, né? Algo que eu refleti muito como pode Deus, né, ser tão bom, ser tão amoroso, né, ser todo poderoso, o Criador, a pessoa que me criou, né, se manifestar num lugar tão simples, tão humilde, né, daquela forma. Eu não mereço, então, como Deus fez isso, por que Deus fez isso, né? A gente não consegue entender. Se eu fosse tentar entender, não conseguiria. Então, o que eu entendi é que eu precisava entregar minha vida mesmo a Jesus, né? Então, a forma ali, né, que Jesus nasceu, o lugar em que ele foi colocado, né, a forma que Deus escolheu, o que Jesus passou naquele momento por mim, na verdade, conectou meu coração para que eu entregasse mesmo sem reserva, não tivesse dúvidas. A manjedoura não deixa dúvida que Jesus me amou, que ele me ama, né? Que Jesus me ama muito. Eu vejo que essa capacidade de Deus, né, de nos constranger com um conceito completamente contrário daqueles que nós estamos acostumados a viver e conviver. Eu gostava de ler alguns quadrinhos, e eu sempre via alguns quadrinhos dos deuses gregos e via alguns programas de televisão como Hércules, tantos outros deuses. E eu vi ali que os deuses, eles não tinham muita simpatia, né, com a criação, e isso sempre me chamou a atenção. Quando eu tenho contato com o Evangelho de Jesus, eu vejo a forma que Deus escolheu para revelar o seu poder, isso vem completamente na contramão dos valores e dos conceitos de poder que nós temos, com os valores que nós até percebíamos, como humildade, generosidade, amor, fidelidade, mas que nós não achávamos que seriam tão impactantes assim para marcar a vida da humanidade, para marcar com salvação, e eu fui extremamente impactado por isso. Então a manjedoura revela muito, muito para mim através dessa característica fragilidade, poder. Então esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha sido muito abençoado, e agora a gente tem o nosso desafio. E nosso desafio qual é? O nosso pastor e o nosso ministro Joab, eles vão ter que dar uma dica para vocês sobre o nosso ano profético, porque eles já sabem, mas eles não vão poder revelar qual é. E você é convidado a compartilhar nos comentários o que você acha que é. O que você está achando? 2000 anos depois. E aí, o que é? A dica é tua! Falando de... Agora, nosso pastor vai passar uma dica e você tem que comentar aí, senão não tá valendo, hein? Estava em operação, está em operação e continuará em operação eternamente. Boa sorte aí. Valeu, gente. Grande abraço. Até o próximo episódio. Grava aí que eu vou responder melhor isso daí. Dá uma dica aí. É um atributo comunicável de Deus que todos nós temos também. Pô, mas com essa cara... Dá uma dica aí. É uma característica muito intensa em Deus. Faz parte dos atributos de Deus. É isso aí, rapaziada. Bem sucinto mesmo. Foi mal, pô. Falei rapaziada, né? Então é isso, família. Esse é o nosso terceiro episódio da nossa jornada rumo ao Profetiza. E agora eu deixo uma pergunta pra vocês. Qual será o nosso ano profético de 2026? Curta, comente aqui embaixo e também compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos episódios. Tchau, até mais. Aê!